E aí galera, tudo bem? Eu fiz um vídeo falando sobre o problema crônico do Brasil que ninguém fala, que é o poder de compra do brasileiro. E esse é o cerne da questão. O brasileiro não tem poder de compra. O salário mínimo é ridículo em comparação aos custos que a gente tem para sobreviver, né? E lembrando que metade da população brasileira recebe menos do que um salário mínimo, segundo o IBGE. Então, metade, 100 milhões de pessoas recebem menos do que um salário mínimo. Então, recebem acho que 15% menos do que o salário mínimo, a média. Então, a pessoa vive com menos de R$ 900, tá? E me perguntaram qual seria a solução, qual seria o caminho a ser seguido para a gente equilibrar isso. Bom, para a gente falar disso, a gente precisa entender aonde as nossas mercadorias, os alimentos estão baseados em quê? Estão atrelados em quê? Bom, toda a nossa economia está espelhada no dólar. Então, quando o Brasil exporta petróleo, ele exporta em dólar. Quando ele compra gasolina, ele compra em dólar. Quando ele exporta laranja, ele exporta em dólar. Quando ele compra trigo, que nós não somos autossuficientes em trigo, também ele compra em dólar. Então, se o dólar sobe, né, toda essa balança cambial sobe. Então, se sobe o dólar, sobe o pão, que é feito de trigo, sobe a gasolina, sobe o transporte, sobe o frete, e seu salário não sobe, né? Porque seu salário não é reajustado no real. Então, o correto para equilibrar essas distorções, primeiro, era equiparar o salário do brasileiro a um padrão de consumo. E qual é o padrão de consumo que a gente pode espelhar? O americano. O salário americano é um padrão que a gente pode se espelhar. E aí a gente tem uma base de comparação que vai fazer toda a diferença. Por exemplo, quanto ganha um americano, um faxineiro americano, um cara que trabalha numa lanchonete, um cidadão comum americano lá que trabalha na construção civil, que trabalha limpando o chão, limpando o banheiro, servindo lanches, enfim. Quanto ganha? O americano a lei americana tem algumas diferenças com as nossas leis, né? O americano ele não recebe por mês, ele recebe por semana. E a base salarial, o cálculo de salário dele é baseado nas horas trabalhadas, tá? Ele não tem seguro-desemprego, não tem nada, mas ele tem o salário dele baseado na hora trabalhada. Então, a negociação é direto com o empregador. Não estou falando que isso é bom ou ruim não, tá? O foco aqui é o salário. É o direto com o empregador. E ele define lá, vai trabalhar 6 horas por dia, vai trabalhar 10 horas por dia, 14 horas por dia, enfim. Lá ele faz o cálculo e aí no final da semana ele faz quantas horas ele trabalhou e ele vai receber. Ele recebe semanalmente. No Brasil, a gente tem a lei trabalhista, né, que o máximo são 44 horas, mas enfim, a média é 40 horas semanais. Então vamos fazer uma comparação de quanto o brasileiro teria que ganhar para poder consumir tudo aquilo que a nossa sociedade impõe para a gente consumir, né? Sem falar de banco, sem falar de crédito, que isso é picaretagem, né? Então vamos lá, o salário, a hora mínima do americano, que ele não pode receber menos, é 7 dólares e 50. Então ele recebe ali para trabalhar por hora 7 dólares e 50. Então, se você faz 7 dólares e 50 vezes 40 horas semanais, ele ganha na semana 300 dólares. Se você multiplica por 4, vai dar 1.200 dólares. Então, quanto ganha, seria, teoricamente, o salário mínimo nos Estados Unidos, trabalhando igual um cidadão comum aqui no Brasil trabalha 40 horas semanais? Ele ganharia 1.200 dólares. Só que ele recebe em dólar, não recebe em real, certo? Certo. Então, como a gente está falando de real, a gente precisa converter esse salário em reais.
Hoje, dia 6 de março, o dólar está 3,78. Então a gente precisa multiplicar 1.200 vezes 3,78, que vai dar uma média de R$ 4.536. Tá? Vamos arredondar para R$ 4.500. Então o brasileiro teria que ter um salário mínimo de R$ 4.500. Simples assim. Aí você fala, mas simples assim. Porque toda a nossa base alimentar está baseada no dólar. Quando sobe o dólar, sobe a base alimentar. Primeiro a gente teria que equiparar o nosso salário com o do norte-americano. Certo? É o primeiro ponto. E consequentemente, o dólar subindo, o salário subiria também. Aí sim, a gente conseguiria corrigir esse problema crônico que existe no Brasil. Aí você vai falar, mas aí é absurdo porque o valor é muito alto. Não, não é muito alto. Eu te pergunto, se você ganhar um salário mínimo, ganhar R$1.000, você vai ganhar R$4.500. O pão que você compra, a carne que você compra, se tornaria naturalmente mais acessível para você? Sim, porque seu poder de consumo quadriplicou, aumentou 4,5 vezes seu poder de compra. Então o produto naturalmente não iria abaixar. A fábrica não perderia o seu lucro, ela continuaria com o seu lucro. Só que ela, além de ela ter o lucro dela, ela venderia mais, porque você iria consumir mais. Um outro problema grave do Brasil é a pirataria. Se você ganhasse R$4.500, um tênis de 1.000 não ia ficar tão caro, correto? Então você ia comprar o tênis original. O carro, por exemplo, se você tivesse R$4.500, um carro de 10.000, você compraria em 2 meses. Você não precisaria financiar o carro. Se você ganha 2 salários mínimos, você ia ganhar R$8.000, R$9.000. Aí você poderia comprar um carro de 10.000 à vista. Você não precisaria ir no banco pedir empréstimo. E aí, consequentemente, a fábrica iria vender mais. O Brasil capitalizaria mais imposto. Você não ia ter problema de pagar o seu imposto de renda. Você não ia ter problema de pagar o imposto no produto como é cobrado, que nos Estados Unidos não é. Mas mesmo se fosse cobrado aqui, você pagaria e não sentiria tanto problema. E aí a gente teria uma sociedade mais saudável, né? Consequentemente, novas fábricas seriam criadas aqui no Brasil, novos empregos seriam criados aqui no Brasil, e a gente manteria essa base complexa, né? Que é a economia do país. Mas é utopia. Não, é simples, é isso. A gente não está usando uma utopia, a gente está usando os Estados Unidos como referência. E o dólar. Aí você fala assim, mas os caras ganham em dólar. Sim, eles ganham em dólar lá e nós pagamos em dólar aqui. Todos os nossos produtos são baseados no dólar. Todos os nossos produtos são baseados no dólar. Então a gente tem que ter uma remuneração. E qual seria a faixa justa? O americano. Os Estados Unidos criou uma estrutura para beneficiar o mínimo, dar uma condição mínima para o seu cidadão. E é isso que a gente teria que ter aqui, uma condição mínima. Se o real fosse se o dólar não fosse um parâmetro, ok, seria utopia, mas o dólar é um parâmetro. Nossa moeda é espelhada no dólar. E a nossa economia também é espelhada no dólar. Então, por que o nosso salário não ser espelhado no salário mínimo americano e a gente não ter essa base de comparação? Porque o banco não quer, o sistema financeiro que patrocina os políticos, que o problema do Brasil não são só os políticos. O problema do Brasil é o sistema financeiro, os políticos, na verdade, no Brasil são office boys do sistema financeiro.
Se você ganhasse R$ 4.500 de salário mínimo, então se você ganhar 2 salários mínimos, você ia ganhar R$ 9.000. Se você ganhar 3, você ia ganhar R$ 13.000, mais ou menos. Então, você não ia precisar de banco, você não ia precisar de cartão de crédito. Iria? Ah, mas eu ia fazer... Sim, ia mudar seu poder de consumo. Você ia... Como é nos Estados Unidos? Eles precisam de banco? Precisam. Mas eles não são dependentes do sistema bancário. O brasileiro é dependente do sistema bancário. Se o brasileiro não tem acesso ao sistema bancário, ele não consegue viver dentro de uma realidade imposta para nós. Então nós consumimos Netflix, que vem de um poder de consumo, que vem de um estilo de vida, um estilo de consumo. Então você assiste o filme lá, você vê um tiozão na Harley Davidson, ou um cara todo tatuado na Harley Davidson, ou o cara numa Porsche, numa Ferrari, né, ou numa Hayabusa. Você vê esse poder de consumo, usando tênis Nike, né, usando Giorgio Armani, enfim. Esse poder de consumo que a gente tem, que a gente todos os dias exposto, né? Nossa família é exposta a esse poder essa qualidade de vida, entre aspas, essa vitrine. Então a gente olha a vida inteira por uma vitrine que é os Estados Unidos. Só que o brasileiro tem um poder o salário do brasileiro hoje, se você faz em dólar, né? Você faz lá 998 dividido por 3,78. O brasileiro hoje, de salário mínimo, trabalhando 40 horas semanais durante 4 semanas, ganha $264. Você acha justo? E se você falar, mas o tênis do americano é mais barato. É um pouquinho mais barato só. É um pouquinho mais barato. Se você pegar o valor que entra num site americano aí, vê quanto custa um tênis lá, né? Tênis, essas bobeirinhas, um iPhone, transfere em real, né? Transfere multiplica em reais para você ver, né? Então, você vai ver que o poder é muito fácil. Como que você faz essa conta? Digamos que você recebe em dólar, esquece o real. Ah, custa $1.000. R$ 1.000. Entendeu? É só você pegar quanto ganha um americano e se você ganhasse $1.200. E se no Brasil aqui fosse tudo em dólar também. Então você vai lá, quanto que é um iPhone? $1.000? Seria R$ 1.000 aqui. Tá? Só que como não é $1.000, tem que converter. Você recebe em reais, é R$ 4.000. Só que se você ganhasse um salário mínimo de 1.200, de R$ 4.500, seria basicamente a mesma coisa. Entendeu? Então isso não é uma utopia, tá? Isso seria o justo. E acho que eu deixei bem claro os argumentos aqui. E seria assim, simples assim. Só que o sistema financeiro não deixa, os políticos fazem esses economistas também que são financiados por instituições, por universidades que são financiadas pelo sistema financeiro, são fábricas de minions, né, e economistas, que eles vão falar para você que não dá, entendeu? Não dá pelo simples fato de não dar. Porque o americano ele limpa o chão lá e a força que ele exerce para limpar o chão não é a mesma força que você exerce para limpar o chão aqui. Entendeu? Como se lá tivesse um oxigênio diferente do daqui. É simplesmente um teatro que é diferente daqui e de lá. Entendeu? Aqui eles fazem um teatro da exploração, lá não. Então aqui eles querem vender todos os produtos que eles vendem lá aqui ao preço até mais caro do que eles vendem lá aqui, o brasileiro, e o brasileiro tendo um salário 4 vezes menos, tendo o poder de compra 4 vezes menor do que o americano. E aí como que se sustenta uma economia dessa? Não se sustenta. Beleza, gente? Espero que ficou claro. É um assunto complexo, mas enfim, espero que tenha ficado bem claro. Beleza? Um abraço.